Bom, hoje é a oitava aula que nós estamos fazendo, né? Fizemos duas aulas presenciais e a partir da terceira aula nós fizemos todas elas online. Eu estou querendo ver a possibilidade de sábado que vem a gente fazer uma aula presencial para a gente tentar alinhar tudo, reajustar algumas coisas, né? Correria é muito grande, né? Eu sei que a correria é grande para todo mundo, é grande para mim, mas a gente precisa dar uma alinhada aí com quem realmente está realmente interessado em, talvez não ser um programador profissional, mas pelo menos ter uma boa noção quando precisar fazer alguma coisa, recorrer ali, né? Só para vocês terem uma ideia, eu estava testando aqui um plugin dentro do próprio Visual Studio do ChatGPT. Então você pode agora dentro do próprio VS Code ali pedir para fazer alguma coisa, ele já faz para você ali dentro. Ou no ChatGPT mesmo, fora lá você faz. Pede, dá para aprender muita coisa explorando o chat GPT. Nem sempre ele vai trazer o correto, mas você vai perguntando para ele, ele vai te falando, explicando o que que é, para que que serve aquela linha. É muito bacana hoje a oportunidade que se tem de aprender programação utilizando o chat GPT. Eu vou subir aqui, né? Eu coloquei no grupo do WhatsApp, ah, eu coloquei no grupo do WhatsApp aquele programa lá que é o gerenciador de banco de dados. Então, se você não baixou, eu vou mandar no chat agora aqui o arquivo e eu quero que vocês baixem aí, porque hoje a aula vai ser inversa. Ao invés de vocês ficarem me olhando, né, vocês vão fazer aí. Então, todo mundo baixa aí, de preferência, faz o download desse arquivo dentro da pasta TechTeams, cria uma nova pasta lá chamada Aula 08. E aí, dentro da pasta Aula 08, vocês vão extrair esse arquivo compactado aí. Pode clicar em extrair aqui, tá? Porque já tem uma pasta dentro, não precisa extrair dentro de uma pasta. Só extrair aqui, que ele já vai extrair dentro da pasta do, da pasta que já está predefinida aí. Façam aí e me falem se tiver alguma. Quem tiver com dúvida, eu já ajudo. Tudo bem, não, só vou ajudar o Iago aqui. Tá. Então, extraiu na pasta, né? SQLite admin, executa o SQLite admin aqui, e aí ele vai abrir esse programa aqui. E aí eu vou ensinar vocês rapidamente como que vocês vão criar o banco de dados de vocês. Quem que não conseguiu rodar ainda? Tá tudo certo aí, Caio? Meu foi aqui já. Tarek também? Ele abre só um aplicativo padrãozão, né? Tipo, parece, sei lá, uma interface de. É esse que tá Sei lá, ele mostrando é aqui na... simplão. Ah, vocês não estão vendo a minha tela, né? Não, a gente tá vendo só o explorador de arquivos. Acabei compartilhando errado aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, é isso mesmo. Que é simplão, parecia que é um outro instalador. Ele não tem um instalador, né? Como ele é, Aham. como ele é totalmente gratuito, então ele é bem simples mesmo, mas é um excelente gerenciador de banco de dados SQLite, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui e aí vocês vão fazer ao mesmo tempo, ver se vocês conseguem aí. Vou até aumentar aqui a minha resolução para ficar maior um pouco a visualização para vocês. Vou aumentar a escala aqui para 125 e aí já fica maior aqui a visualização. Então vamos lá, pessoal. É... Aqui, aqui, aqui. Então vamos lá. SQLite Administrator. Eu aqui, ó, tenho o menu Database, banco de dados, eu posso criar um novo ou abrir um que já existe.
Então, eu vou clicar nesse botãozinho mais aqui, ó, esse primeiro ícone, ó, e ele pergunta, onde você quer criar um banco de dados? Em que pasta? Então, eu vou sair daqui, eu vou na pasta TechTeams, aula 8, né? Eu vou criar uma pasta aqui chamada dados. Então, eu vou criar uma pasta chamada dados. Dentro da pasta chamada dados, eu vou colocar o nome aqui, ó. Nós vamos criar uma pasta, um banco de dados de alunos. Vamos colocar alunos, tá? Aqui embaixo vocês não mexem, ó, tá? Que é a versão do SQLite 3.0. Então, eu vou salvar. O que que ele fez aqui, ó? Criou um banco de dados chamado alunos e que não tem nenhuma tabela. Fisicamente, se eu for lá na pasta aula 8, dados, ele criou um arquivo chamado alunos com a extensão S3DB. Não, o tamanho dele, 0 KB, ou seja, tem nada aí. Então, esse arquivo é um arquivo zerado. E como eu mostrei na aula anterior, lá no SQL Server, né, lá como criar tabelas e tal, então cada gerenciador tem um formato. Como esse gerenciador é simples demais, então vocês podem ter na máquina de vocês, por isso que eu adotei ele. Então, ó, botão direito aqui, ó, na tabela, vão tentando fazer ao mesmo tempo aí, ó. Botão direito na tabela, na pastinha aqui, tabelas, criar tabela. Escolha a segunda opção, criar tabela. Deixa eu só ver se está gravando aqui. Tá. Faz isso na pasta do TechTeams? Como assim? Abre esse negócio ali na esquerda. Alunos ali, o nosso, sabe? A gente coloca qual pasta? Como é que é? Aqui Essa mesmo, pasta aí. É. vamos lá, ó. Isso aqui, ó, não é pasta do computador, não, tá? Isso aqui é pasta dentro do banco de dados, tá? Então, dentro do banco de dados eu tenho tabelas, índices, views, triggers e consultas. Então, eu vou aqui em tabelas, vou clicar com o botão direito em tabelas e vou criar a tabela. Ele traz uma nova janela para mim e eu vou criar o nome da tabela. Qual que é o nome dessa tabela? Vou colocar aqui, ó, alunos. Ô Gil, Fala. o meu não criou o banco de dados. Compartilha a É, sua o meu tela aí. também não. Compartilha a tela primeiro aí. É Lucas que falou? Isso, fui eu. Compartilha aí, Lucas. Vai no verdinho lá embaixo. Aqui, ó. Apareceu esse erro. Tá vendo? Aham. Dá OK aí. Dá OK. Fecha o SQLite Administrator. Peraí, não fecha a pasta não, tá? Vai lá no... Cadê o programa? Onde está o programa? Botão direito nele aí, botão direito. Ao invés de só dar duplo clique, executa como administrador, que ali parece que você está sem privilégio de administrador. Ah, tá. Vai lá de novo agora, clica no botãozinho aí, ó. Já está na pasta Aqui dados, né? Já não. está certinho. Coloca aí alunos. Salvar. Cannot perform this operation at closed dataset. Estranho. É... Quem mais teve o mesmo erro aí? Ou o erro foi diferente? Quem foi que falou aí que também não conseguiu? Pera aí que eu Meu e acho do que o meu Iago foi. tá tudo certinho. Eu falei, não, mas o meu foi, eu tinha falado, mas foi agora. Dá OK aí, ô Lucas. Dá OK. Fecha de novo ele, fazendo um favor. Vai na pasta anterior aí. Na pasta anterior. Apaga essa pasta, SQLite admin aí, fazendo um favor. Apaga ela. Pega de novo o arquivo compactado. Cadê ele aí? Compactado. Aqui. Eu não quero esse aí. Esse é o compactado? É esse, ele tá com zip. Tá, então copia ele. Copia ele. Leva ele lá para dentro daquela pasta lá.
Vai para a pasta TechTeams aí. Isso, cola aí. Extrai ele aí dentro, por favor. Botão direito. Não, não, não. Botão direito. Extrair. Extrair tudo, vai. Pode dar OK. Avança. Beleza. Vai. Dá botão direito, executa como administrador. Peraí, porque Ah, tá. errado. Cria um novo banco aí. Alunos. É engraçado que ele já mostra uma coisa vermelha ali. Lucas, para a gente não ficar travado aqui nisso, nós vamos seguir, tá bom? Beleza. Aí depois eu vejo com você aí como que a gente resolve isso. Tá. Vou compartilhar minha tela aqui de volta e vou fazendo aqui, ó. Olha só. Então, eu criei aqui o banco de dados alunos. Dentro dele eu tenho aqui tabelas. Vou clicar no botão, no menu criar tabela e vou criar aqui uma tabela chamada alunos. Aí ele tem um botão aqui, ó, adicionar campo, e eu vou clicar aqui, ó, adicionar campo. Aquilo que eu falei para vocês, o bom é que é tudo em português, facilita mais, né? A gente está muito acostumado com o inglês, mas para algumas pessoas é um pouco mais complicado tudo em inglês. Então, toda tabela, por padrão, ela precisa ter um campo código, tá? Sem acento, não usa acentuação, C cedilha, não usa tio, nada em programação. Ele é um campo do tipo inteiro, tá? Vamos fazendo aí. Código inteiro. E aí, ó, como esse primeiro campo aqui é o campo principal, é a chave primária, aquilo que a gente viu na aula passada, então eu vou marcar que ele é chave primária e vou dizer que ele é autoincremento. Como assim? Ele sozinho vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Ele sozinho vai se preencher sem a gente precisar se preocupar com isso. Tudo bem aí? Podemos seguir? Esse valor padrão não coloca nada? Não. Espera um pouquinho só para me fazer aqui, Ju. O valor padrão, se você quiser, Lucas, não sei se seria bom você reiniciar seu computador, sabe? É, e tentar de novo, tem alguma coisa associada aí ao seu usuário. Seu usuário é administrador, é? Eu acredito que é assim. Mas eu vou reiniciar aqui para ver e já volto aí. Reinicia rapidão, estamos te aguardando. O Flávio perguntou, valor padrão não põe nada? Quando que eu preencho o campo valor padrão? Quando, por exemplo, eu crio um campo do tipo data de cadastro. Que data que eu cadastrei o aluno? Então, eu coloco o valor padrão, a data de hoje. Eu coloco uma função ali dentro que ele permite, ó, current date aqui, ó. Current timestamp, ele grava a data e a hora. Então, na hora que eu criar um novo registro, eu não vou preencher, não vou me preocupar com esse campo, porque ele vai preencher com um valor padrão automaticamente para mim. O próprio campo autoincremento aqui, ó, já é um valor padrão automático, só que é um padrão sequencial. Vou clicar no botão adicionar e tá lá, ó, o campo código com a chavinha dizendo que ele é um campo chave primária, e ele aparece aqui, ó, not null, ou seja, não permite nulo, não pode nunca o campo código ficar nulo ou em branco, né? E ele é primary key, ou seja, ele é chave primária, e ele é auto increment. Então, as restrições do banco vão aparecendo conforme eu vou criando o banco, tá? Criando as colunas dessa tabela. Posso seguir para o próximo campo? Vamos lá. Vou clicar em adicionar campo. E agora eu vou colocar nome, o nome do aluno. E aí, qual que é o tipo no banco de dados? É string, né? Mas, como eu falei para vocês, em banco de dados, string é varchar. Varchar, tá? Varchar. Aí, a única coisa que eu vou marcar aqui é que ele é obrigatório. Ó. Ele é obrigatório. Ou seja,
Eu, como engenheiro de banco de dados, estou dizendo para o banco de dados que se o aplicativo que for se conectar nesse banco de dados, quando o usuário for preencher lá o cadastro dele, se conecte no nosso aplicativo. Nós vamos permitir que o usuário se cadastre e não tenha nome? Que o nome dele seja em branco? Isso não é uma boa prática. Então, o ideal é que esse campo seja obrigatório e eu vou adicionar esse campo. Aí, quando eu clico em adicionar, ele pergunta, por favor, informa para mim o tamanho desse campo. Aí eu penso no tamanho. Gil de Clay Alves Pereira, tem quantos caracteres? Ferdinando Manuel Rafael Ferreira da Silva. Então, por padrão, 80, 100 caracteres é o tamanho padrão para o campo do tipo nome. Gil de Clay, se o nome da pessoa tiver mais de 80 caracteres, não vai caber, vai cortar. Na hora que der 80, ele não vai inserir mais. Tudo bem até aí? Posso passar para o próximo campo? Sim, sim. Nome do campo agora. Eu quero pegar campos de tipos diferentes para a gente ir aprendendo sobre os tipos de campos, tá? Vamos lá. Então, o código é inteiro. O que é inteiro? É numérico. Mas não é numérico fracionário, tá? É numérico inteiro. 10, 20, 21, 22, 23, 24, ou negativo. Menos 1, menos 2, menos 100. Qual é a temperatura? Ah, a temperatura é 36 graus. Mas peraí, eu quero registrar 36,2. Já não dá para ser inteiro, porque 36,2 já é um número do tipo float, do tipo real. Então, o próximo campo aqui que eu quero colocar é o campo telefone. Campo telefone também é um campo do tipo varchar, que a pessoa vai colocar 12, pode colocar parênteses, pode colocar os números, tracinho, né? Então, varchar aceita tudo, aceita número e letras. Então, eu também vou dizer que é obrigatório informar o número de telefone. Ah, no meu aplicativo eu não vou forçar o usuário a colocar o telefone. Então, eu deixo sem ser obrigatório. Eu posso gravar um. Eu vou deixar sem ser obrigatório o telefone. Eu vou adicionar aqui. Perguntou o tamanho, eu vou pôr 20. Não existe um telefone maior que 20. Próximo campo que eu vou adicionar. Nome do campo. Agora eu quero a data de nascimento. Data de nascimento? Deixa eu ver. Vamos colocar. Nascimento. Então, nascimento vai ser um campo do tipo date. Então, tenho aqui, ó. Date é só a data, timestamp é data e hora. Então, eu vou colocar aqui o campo do tipo date. Vai ser obrigatório? Não, eu não vou obrigar também. Vou deixar o telefone e a data de nascimento com restrições do campo. Nulo. Pode ser nulo, pode ficar nulo. Ninguém preenche nada. Vou adicionar mais outro campo. Qual é o campo agora? Agora vamos pensar num campo do tipo, deixa eu pegar aqui. Eu quero pôr um float e quero pôr um timestamp. Vamos colocar um campo. Vamos colocar um campo chamado. Vamos deixar bem completo, né? Vamos colocar um campo chamado idade, porque aí tem nascimento, mas a gente poderia calcular a idade. E o campo vai ser inteiro. E vou adicionar também sem ser obrigatório. Vou deixar só o nome obrigatório. Vou adicionar outro campo, que esse campo vai ser float. O que é o campo float? É esse campo número real que eu falei. Vou colocar, não vou colocar float, não. Vou colocar numeric. Para entender que é número. Fica mais fácil. Todos eles são iguais, numeric, float, real. A diferença é que se você estiver fazendo um programa de engenharia e esse programa de engenharia precisar entregar um cálculo e esse cálculo, o resultado é um número 32,3
aquelas 80 casas decimais, porque o número precisa ser exato, o cálculo tem que bater, porque o prédio tem a. Se for de engenharia, aí a gente vai usar o tipo real, que é o mais amplo, né? É, Mas nesse caso aqui a gente já vai pôr numérico. Por quê? Porque nesse numérico aqui a gente vai colocar peso. Qual que é o peso? Ah, não, altura. Não pôr altura, em vez de peso. Altura, né? Então a altura vai ser 1 metro, 1 metro e X. A gente estava aqui meio preocupado com minha família que está vindo da Europa. Saíram de Paris, o voo atrasou e tal, e desde sexta que a gente não consegue contato, desde ontem, desde quinta-noite a gente não consegue contato com eles, tá todo mundo preocupado. Acabaram de mandar mensagem aqui que chegaram no Brasil. Vamos Deu lá, tudo certo. tudo certo. Altura, campo do tipo numérico. Então eu vou poder colocar aqui a altura 1,78 m, que no caso é a minha altura. Esse eu vou colocar obrigatório. Esse é obrigatório colocar a altura. Viu? Fala. Deixa eu te perguntar. No caso aqui, a altura é numérico, mas assim, não tem como eu estabelecer assim, tipo que é em centímetro, metro, algum tipo de regra assim, não, né? Não, não tem necessidade disso. Tá. Não tem necessidade. Basta você dizer que ele é numérico, que ele vai entender isso aí, tá? Tá. Ah, Mas o numérico, ele não é só número? é número, Não tem que mas colocar vírgula, tipo 1,93, 1,93? Porque se é o, colocar. vamos lá. O inteiro só vai aceitar número cheio. 100, 101, 102, 103. O numérico, o numérico, o float e o real, esses três aqui, ó, vão aceitar é, 1,70 m, 1,70. Ah, Os, beleza. Eu pensei que esse não aceitava. os três vão aceitar, tá bom? Qual a diferença deles? É o espaço que eles ocupam. Se eu quiser colocar um número 10 trilhões 829 bilhões nesse campo inteiro aqui, ó, ele não vai aceitar, porque o campo inteiro também tem um limite. Mas não tem que preocupar com isso agora, tá? Então, a altura é numérico. Vamos pegar, já colocamos um data, né? É, vamos brincar aqui, né? Vamos colocar um salário, que também vai ser numérico, tá? E você pode brincar aí com salário. Não vai ser obrigatório. Opa, coloquei acento agudo, não pode. Salário. É, E o que mais de tipos? Ah, tá. Eu vou colocar um campo chamado observações. Observações desse aluno. Observações. E esse campo observações, ele vai ser texto, né? Só que, ao invés de ser varchar, eu poderia colocar aqui, ó, varchar com tamanho 500. Eu posso escrever o texto que eu quiser. Ou eu posso colocar do tipo text. Do tipo text, esse tipo aqui, ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Você pode gravar o tanto de coisa que você quiser colocar aí, tá? Então vamos colocar aqui do tipo text para a gente explorar essas, esses tipos de campo para vocês. Vou colocar observações e o último campo, Ô, Gil, fala, pode falar. no, no nome poderia colocar no o tipo do campo texto também ou não? Aonde? No nome, quando você colocou varchar. Vamos lá, vamos lá. Pergunta é boa. Quando você fala de varchar, você olha para a memória do computador e na memória do computador existe uma linha, uma linha. E se eu falar que essa linha
é de 8.000 caracteres, ele é uma linha de 8.000 caracteres. Quando você fala que um campo é do tipo text, imagine o Word. Você está criando um tipo de texto mesmo, com várias páginas para você armazenar a quantidade de informações, ou seja, é um campo com várias linhas. Então, quando que eu uso o tipo text? Quando eu preciso armazenar muitas informações, mas muitas informações. Imagina aí um médico que tem um sistema lá no consultório dele e ele tem que colocar a receita completa que ele passou para o paciente dele na data X e tal, ele põe a receita completa. Para preencher uma receita completa numa espécie de linha única é muito desconfortável. Então, o tipo do campo é de acordo com a funcionalidade. Quando você vai escrever o nome de uma pessoa, é um nome só, é uma linha. Quando você põe observações, você vai pôr várias linhas nesse campo, tá bom? Uhum. Beleza, É, então. agora eu vou criar um novo campo, o último, que esse campo vai se chamar data cadastro. E aí, isso vai atender lá o que o Flávio falou. Eu vou colocar ali do tipo timestamp e vou colocar que o valor padrão dele é o current timestamp. O que é isso? Timestamp é data e hora atual. Então, data e hora. Timestamp current é data e hora atual. Então, quando eu clicar aqui em adicionar, tá aqui, ó, criou e tem a coluna aqui, ó, valor padrão current timestamp. Agora eu vou clicar no botão criar, pessoal. Agora pode clicar no botão criar, que a tabela de alunos, olha aí, ó. Vejam aí, ó. Cliquem na setinha de vocês aí, ó. Na setinha do objeto. Então, vocês acabaram de criar uma tabela no banco de dados de alunos. Legal. Quando clica nos campos aí, no maisinho, ele mostra que o campo código tem uma chavinha. Significa isso. O campo código é a chave primária. O que é a chave primária? É aquele campo que sempre vai ser ordenado por padrão por ele. Sempre por padrão vai ser ordenado por ele, tá? A ordem vai ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a ordem, tá? E toda tabela de banco de dados precisa ter uma coluna chave primária. Claro, com algumas exceções. Gil, e agora? Como que a gente preenche essa, essa tabela? Como que a gente faz isso? Aí a gente pega, em cima da tabelinha alunos, eu vou aqui ó, nessa aba, ó, edita dados. Na aba edita dados, eu vou aqui nesse combo box e vou escolher a tabela alunos, porque eu posso ter várias tabelas aqui. Então, eu estou só com a tabela de alunos. O Lucas não voltou, não? Oi, Gil, eu voltei sim. O meu Ah, aqui tá. não funcionou, mas depois a gente tenta resolver. Eu vou vendo aqui e já vou aprendendo. Beleza, então. Beleza. Olha só. Aí, ó, agora que eu escolhi a tabela de alunos, eu vou clicar aqui no botão mais, aqui, ó, Insert, tá? Deixa eu ver aqui. Não, não. Não precisa clicar no Insert, não. É só vir aqui dentro agora, ó, do grid, né? É só vir dentro do grid agora. Preencher aqui, ó. Nome. Nome do aluno. Botar aqui. Vou pôr tudo em maiúsculo. Flávio Silvio Andrade. Aí, vou com o mouse aqui no telefone. Qual que é o seu telefone, Flávio? 8147 3430. 930? Isso. Só que eu não gosto desse programa aqui, é que você dá tab, dá enter, ele não vai para o próximo, não. Ó, a altura, Flávio, 1 metro, 1,60. 1,60. 1,60. Olha só, ele já tira o zero ali. Vou botar o salário aqui, Flávio, deixa por minha conta. 10 Beleza. mil
Observações. Olha lá. Então, esse campo aqui do tipo, olha só que interessante, ó. Quando eu dou duplo clique em cima do nome Flávio, duplo clique, ele só me pede aqui para editar, ó. Quando eu dou duplo clique em cima do campo observações, ele me abre um formulário, como se fosse um memo, para eu digitar aqui, ó. O Flávio é um pastor da igreja Fonte da Vida, casado com a pastora Chenise, e posso pôr várias linhas aqui, ó. O Flávio é empresário e tem com uma empresa de marketing digital. Ele é formado em administração de empresas. Pode ver que aqui eu já posso acentuar, tá? Conteúdo, posso acentuar de boa. E por aí vai. Ó, pode ver que tem 197 caracteres aqui. Isso aqui é ilimitado. Tem um limite, tá? Mas comparado com os outros, é ilimitado. Eu vou clicar no gravar aqui embaixo, ó. Então, ó, já gravou aqui. Uma coisa que aconteceu aqui errada. Ah, tá. Ainda não gravei o registro. Quando eu clicar aqui no botãozinho post, ó, então agora ele gravou. Deixa eu dar uma setinha para baixo aqui. E agora já vou poder cadastrar o segundo aluno, ó, Iago Andrade. Ó. E aí observem que os outros campos não são obrigatórios, a não ser o altura. Quando eu tentei clicar fora aqui, ó, o altura, falou assim, ó, a altura precisa ter um valor. Aí eu vou colocar aqui, qual a altura, Iago? Falei 1,60. 1,60 também. Olha, rapaz, já chegou no pai. Ó, já gravei o Iago, ó, sem preencher os outros dados, ó. Por que que ele gravou? Porque não são obrigatórios, certo? Então, quando os campos não são obrigatórios, ele faz isso. Só achei errado aqui que o timestamp não funcionou. Mas eu quero que vocês comecem a brincar aí. Preencham o banco de dados de vocês, para daqui a pouco eu passar alguns comandos para vocês aí. Coloquem 5 registros, fazendo favor. 5 registros. Eu vou alterar aqui. Timestamp. Current date. Esperar. Impor. Ele está editando. Cadastrar outro aqui. Lucas Morgado. Lucas, qual a altura, Lucas? Tenho 1,82. Vou gravar aqui. Esse sisteminha de timestamp aqui não está funcionando, não. Vou alterar de novo a tabela. Current date, alterar campo. Vou colocar do tipo date. E vou deixar current date. Alterar. Vou cadastrar o próximo. Vamos lá. Lucas. Como é que é o nome do seu sobrenome, Lucas? Morgado. Não, não, o outro. Ah, tá. Lucas. Tá aí, Lucas? Lucas, Alô, alô? Lucas Silva. Isso. Lucas Silva. Qual é a sua altura, Lucas? 1,63. Vou gravar aqui. Play. Ó, realmente ele não está pegando a data de cadastro. Então, esse campo não está funcionando.
É, O meu aqui, hoje o meu aqui, a data de cadastro aqui, ó, ah, deu 1889. é 1899. 1899, isso. Esse aí é a data limite que o banco de dados permite que se grave. Se você quisesse fazer um programa onde a data de cadastro, você criou um programa de fatos históricos, e esse fato histórico, ele aconteceu, a data de fundação de Taubaté foi em 1689. O sistema não vai permitir gravar essa data antiga, tá? Entendi. Só para entender. Porém, não tá funcionando esse recurso automático de gerar a data aí, a data corrente, tá? Mas não vamos perder tempo com isso, não. Isso aí é um problema do próprio SQLite Administrator. Nos outros programas funciona normal. E na hora que a gente cria o aplicativo, é a gente que manda a data lá. Vamos para o próximo que está com a gente aqui, Caio. Caio Henrique. Vamos Eu. lá. Qual que é o seu telefone, Caio? Fala aí rapidão. 12 99141 7514. Olha só, já estou colocando o telefone do Caio com parênteses, do Flávio não ficou. 99114 99141 99141 7514. 7514. Ó, então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, ó, tá? Por isso que existem lá dentro do banco de dados, dentro do sistema, a gente trabalha com máscara. Então, vocês, quando vão preencher algum site que vocês vão se cadastrar, normalmente o site já traz a máscara para você, quando você digita o 12, já fica dentro dos parênteses, né? Então, mas também a gente pode não preferir armazenar parênteses, armazenar só números. Na hora que o usuário vai preencher no aplicativo os dados, aparece parênteses, aparece o tracinho, tudo bonitinho, mas na hora de gravar, o sistema vem no banco de dados e grava somente número, tá? Estou mostrando isso para Então vocês essa para máscara é tipo uma pré-formatação. exatamente uma pré-formatação. Como esse campo é um campo varchar, um campo livre, então você pode escolher o aplicativo. O que o usuário preencher, grava, só que vai virar bagunça. Um vai pôr parênteses, outro não vai pôr, um vai pôr ponto, outro não vai pôr. E isso é muito ruim, porque na hora de você fazer pesquisas, tudo isso fica mais complicado para você pesquisar, tá? Então, vocês podem perceber que quando você vai cadastrar um CPF em algum aplicativo, um site, normalmente aparece assim, apenas números, né? Eles não quiseram fazer a formatação, mas eles se preocuparam em dizer, ó, por favor, grava só número. Se a pessoa colocar ponto, o site aceita ponto. Na hora que manda gravar, dá erro. Aparece lá, ó, por favor, informe apenas números. Então, tem várias formas de você validar. O ideal é sempre deixar já o padrão setado, pré-formatado, para o usuário não perder tempo com isso, porque tem usuário que lê, mas não entende, né? Altura, Caio. Eu acho que eu tenho em 73. Beleza. Quem é o próximo que está aí? É o Tarek. Eu não tô conseguindo escrever nada no observações. É assim, Tarek? E é com dois L's. E o tá. Isso, certinho. Teu telefone, Tarek. 992 06 08 22. Ó, sem dúvida nenhuma, a melhor prática seria essa, ó. Armazenar no banco de dados somente os números, tá? Então, qual é a data de nascimento, Tarek? 20 09 2006. 16 ou 17? 16, né? 16. 16, que altura? 1,72. Beleza. Olha só. Vou gravar aqui. Beleza. Todo mundo aí conseguiu gravar os cinco registros? Todo mundo O meu conseguiu? não tá, eu não tô conseguindo escrever nada em observações. Compartilha sua tela aí, rapidão. Mas cadê? Você não colocou nada ainda? Não estou entendendo, não estou entendendo.
Digita o nome aí. Digita o nome primeiro. Digita o nome. Põe seu nome aí, Caio Henrique. Olha só o que que é a importância do collation, aquilo que eu falei lá na outra aula. Eu cadastrei maiúsculo, tudo maiúsculo. O Caio já cadastrou tudo minúsculo. Outra pessoa já cadastra com acentuação, outro já cadastra sem. Então, tudo isso é importante estabelecer um padrão antes de você começar o programa, porque depois que tiver 1 milhão de registros, só dor de cabeça. Dá duplo clique aí, Caio. Dá duplo clique em cima. Preenche aí dentro aí, ó. É aí dentro que você preenche. Caio? Tá mudo, Caio. Ah, tá mudo. Eu não Digita- consegui pegar também depois das observações, que eu fui beber água, aí eu não peguei Ah, não, mas eu vou os excluir. próximos. Eu vou excluir. Pode ficar tranquilo. O teu tá certo. Preenche aí. Coloca qualquer coisa aí. Beleza. Pode salvar aí, vai. Gravou. Ah, não, é que eu não sabia que tinha que dar duplo clique aqui. Beleza. É, quando um campo é do tipo text, é como se fosse um editor de texto, um bloco de notas. Você tem que abrir o bloco de notas para você preencher, porque ele tem várias, Beleza. várias linhas. Tá bom? Vamos lá. Fechou. É, enquanto o Caio cadastra aí os 5 registros dele, eu quero que vocês me mostrem o seu aí, Flávio. Me mostra o seu aí. Legal. Faltou um. Faltando um aí, né? Mas olha só pode preencher mais um aí, fazendo favor. Pode colocar gente que não é do grupo aí, qualquer pessoa, só para. Olha aí, ó. O Flávio já cadastrou tudo bonitinho, com caixa alta, caixa baixa, que é maiúsculo, que é minúsculo, né? Olha aí, ó. O Flávio talvez não saiba a altura da Jéssica. Quando a gente põe um campo obrigatório, né? A gente tem que lembrar que esse campo obrigatório não gravou ainda não, né? Grava lá. Não, quer que grava? Grava aí. Tá. Então, olha só. É, todo mundo colocou os 5 aí, né? Todo mundo conseguiu? Fora o Lucas aí que tá com problema lá, né? É, vamos lá, pessoal. Que horas são agora? Para a gente não perder, não desfocar Duas e aqui. cinquenta. 2h50. Vamos lá. Até 3h30 a gente consegue fechar essa aula de hoje aqui. Primeira coisa fundamental que um usuário precisa saber. Vou colocar no banco de dados, vou colocar no chat aqui, ó. E vocês vão copiando aí. Ó, vocês vão copiar o chat, o select asterisco from alunos. Vocês vão clicar na aba Consulta SQL, na aba Consulta SQL, clica aí, Flávio, na aba Consulta SQL, cola aí dentro o select asterisco from alunos. Gildiclei, o que que é select asterisco from alunos? Eu estou dizendo o seguinte, isso aí esse select aí, pessoal, é como se fosse lá dentro do programa. Eu estou abrindo o meu aplicativo e eu preciso exibir, listar todos os alunos do banco de dados. Então, como que eu faço para buscar todos os registros que estão nessa tabela de alunos? Select asterisco from alunos, ou seja, seleciona todas as colunas from da tabela de alunos, tá? Pressiona F9 aí, Flávio. Quando você pressiona F9, deu não? Não, deu não. Clica nesse raiozinho aí, o último ícone aí, ó. Raiozinho aí, ó. O último ícone, esse aí. Meu Deus, Gil. Eu tô clicando, não tá dando nada não. Tá. Deixa eu ver no Meu deu meu. certinho. Deixa eu ver no meu aqui. Deixa eu ver no meu aqui.
consulta SQL. Então, select código e nome from alunos, F9. Já buscou código e nome. Flávio, você está no notebook, né? Será que não é FN, F9? Eu tô- não sei. Deixa eu tentar aqui. É, deixa eu ver aqui. F9. Ah, Flávio, Ah, não é no último não, Flávio. fala. É no penúltimo botão aqui, ó. É nesse aqui, ó, que tem a engrenagemzinha, ó. Ah, agora deu. Tá? Agora Então, deu. aí, ó. Agora eu vou colocar outro script aí no chat para vocês. Ao invés de select asterisco from alunos, eu coloquei select código e nome from alunos. Então, vão colocando esse código dentro do bloco consulta SQL e vocês vão ver na aba resultado o resultado da consulta. Tem tabelas que têm 100 campos. Só que todas as vezes que você vai fazer uma consulta numa tabela para trazer informações para o caixa, para o cadastro dos clientes, para o que for, é raro você precisar de todas as colunas. Então, normalmente, a gente vai estar sempre fazendo, especificando quais as colunas que eu quero, tá? Então, olha só, observem que quando eu dei select código nome from alunos, ele trouxe Flávio primeiro, Iago segundo, Nicolas por último aqui. Por que que ele fez essa ordem? Vocês podem me explicar? Vamos ver quem me responder mais rápido vai ganhar um chocolate. Pelo Opa, por número do causa do código. código. O que que é? Pelo número do código. Código. Porque, por causa que a coluna código ela é a chave primária. Então, ela é o índice dessa tabela. Se eu tivesse como índice o campo nome, toda vez que eu desse um select aqui, ó, from alunos, ele ia ordenar automaticamente por ordem alfabética. Se eu colocasse a coluna salário como a chave primária, ele iria colocar por ordem do menor salário para o maior salário. Só que uma chave primária nunca pode se repetir. Então, nunca poderia ter duas pessoas ganhando o mesmo salário. Por isso que não faz sentido nunca a chave primária ser um campo que pode haver repetição. Chave primária é uma coluna que nunca vai haver repetição. Pode ter dois Flávio Silvio Andrade no Brasil? Pode ter dois Nicolas Tarek? Acha que não? Com certeza pode ter. Gil de Clay tem no Brasil três, já achei mais dois, né? Então, nome vai repetir. Então, código é a coluna para ser sempre chave primária. Gil de Clay, mas, poxa, chato isso, né? Por ordem de código. E se eu quisesse que isso aqui fosse por ordem de nome? Fácil. Aí seria só adicionar aqui, ó, na linha de baixo, ó, order by nome. Pronto. Ordenei por ordem alfabética. Agora o primeiro é o Caio, Flávio, Iago, Lucas Morgado, Lucas Silva e Nicolas Tari. Porque agora eu fiz select código nome from o order by nome. Poxa, Judy Clay, mas eu não queria que fosse do A até o Z. Eu queria que fosse do Z para o A. Ah, entendi. Então você faz assim, ó, order by nome desk, que é descendente. Ao contrário, ordem inversa. Clicou aqui, pronto. Agora o Nicolas é o primeiro e o Caio Henrique é o sexto registro. Ó. Então a ordem ficou invertida. Agora eu tenho uma ordem por nome. Tio de Clay, e se eu quisesse, por exemplo, mais campos? Vamos lá. Se eu quisesse mais campos, eu quero o nome e eu quero. Vamos pensar aqui. Deixa eu preencher mais dados aqui nessa tabela. Eu vou colocar mais. Ah, altura. Altura. Eu quero ordenar por altura. Order by altura. Então, ele vai pegar aqui. Eu vou executar. Deixei uma vírgula aqui.
Só que eu não exibi a altura. Então, eu quero também exibir a altura. Beleza, vamos exibir aqui. Play. Olá. Então, Lucas, 1,82, 73, 72, 163, 160, 160. Então, você vai ordenar de acordo com a sua necessidade. E se eu quisesse ordenar primeiro pelo nome e depois pela altura? Posso também. Posso executar. Posso ordenar primeiro pelo nome e depois ele vai ordenar pela altura. Quando que isso é bom? Quando que eu preciso disso? Às vezes, você vai ter registros repetidos aqui no nome. E aí, o que vai diferenciar vai ser a altura. É como se fosse a tabela do futebol do Campeonato Brasileiro. Os times empataram, todos ganharam um jogo, todos perderam um jogo e todos perderam um jogo. Ganharam um, perderam um e empataram um. Então, todo mundo ficou com 3 pontos. Todo mundo ganhou de 1-0, todo mundo perdeu de 1-0 e todo mundo empatou de 0-0. Aí, se for olhar lá, poxa, todo mundo ficou com 3 pontos. E aí, como é que a tabela do nosso sistema vai dizer quem que é o primeiro colocado desse campeonato? Ah, aí o sistema vai ter que pensar nas regras. Depois que está tudo empatado, qual é a primeira regra de desempate? Ah, o time que ganhou fora de casa. Ah, o time. Aí o sistema vai ter que ter a inteligência de ordenar isso para já pôr na tabela o classificado em primeiro lugar. Na Copa de 1982, eu tinha 8 anos de idade. O grupo da Itália, a Itália foi campeã, ganhou do Brasil lá nas oitavas lá. Na época era diferente as tabelas. E as oitavas tinham 3 times que jogavam 2 jogos. Foi Brasil, Itália e Argentina. E a Itália, o grupo da Itália, todos os times empataram. Todos. Polônia, Itália, Peru e Camarões. Todos empataram 1-1, 1-0, 0-0. Só que a Itália empatou tudo com 1-1 e tinha um saldo de gols maior do que os outros times. A Polônia ficou em primeiro, a Itália ficou em segundo. Classificou Polônia e Itália. A Itália classificou na raspa. Depois destruiu todo mundo. Ganhou do Brasil, ganhou da Argentina, ganhou da França, ganhou da Alemanha e arrebentou tudo. Mas se classificou por causa de um gol. Aí o sistema da tabela tem que saber a regra da ordenação. Beleza? Fiz esse exemplo só para vocês entenderem o quanto que a ordenação faz toda a diferença num sistema de banco de dados, tá? Vou mostrar todos esses selects aí que eu estou passando para vocês. É, eu preciso até salvar isso depois. Eu vou colocando aqui, depois eu pego no chat aqui. Então, outra necessidade, às vezes, que a gente tem num aplicativo, pessoal. Eu quero saber quantos registros tem nessa tabela. Então, eu começo a usar uma coisa aqui, ó. Count, uma função. Count código. Então, não preciso de ordem. Não preciso de ordem. Vou deixar por ordem de nome aqui. Count código from alunos. Alguém pode me dizer o que eu estou fazendo aqui? Eu estou contando quantos registros tem na tabela de alunos pela coluna código. Então, ele falou assim, ó, você tem 6 registros. Então, muitas vezes no programa, a gente vai fazer uma operação, por exemplo, a tabela está vazia. Aí eu pego e mando deletar. O cliente vai lá e clica no botão deletar. Quando ele clica no botão deletar, pum, dá um erro na tela. Aí, o que aconteceu? Uai, o usuário tentou deletar um registro numa tabela que não tem nada. Então, antes de eu deletar alguma coisa, primeiro eu preciso saber se essa tabela tem registro. Segundo, eu preciso localizar o registro, né? Preciso localizar o registro. Ah, localizar o registro. Então, localizar o registro também é uma outra coisa importante. Como que eu localizo o registro? Para localizar um registro,
eu faço assim, ó, select asterisco from alunos. Aí eu entro com a cláusula where. Where significa onde em inglês. Então, seleciona, eu falei tudo isso aqui na aula passada, mas hoje vocês estão praticando aí. Eu estou fazendo aqui, eu quero que vocês pratiquem aí, façam aí. Se tiver dúvida, vocês perguntem. Seleciona todos os registros where salário maior que 5.000. Olha só. Então, o que que eu fiz aqui? Seleciona todas as colunas dessa tabela, onde o salário é maior, a coluna salário é maior que 5.000. Vamos executar aqui. Plim, veio Flávio e Lucas, os dois lá que estão com salário. Observem a importância de um banco de dados, a importância de um banco de dados estar todo preenchido. A gente tem uma tabela aqui, ó. Poxa, mas tem vários outros registros aqui que não tem a coluna salário. Então, poxa, não parece justo o resultado. Por isso, numa tabela, a gente, por padrão, exige que os campos, 95%, sejam obrigatórios. Por que obrigar um campo? Para que quando o cliente, o usuário, for fazer as pesquisas, essas pesquisas façam sentido. Porque aqui o resultado disse que dois alunos ganham acima de 5.000 reais. Mas eu não sei quanto que os outros ganham. E se eu quisesse mostrar um gráfico disso, né? Então, aqui eu estou usando a cláusula where. Deixa eu colocar aqui no chat. Então, precisando fazer um filtro, né? Fazer um filtro. Salário, né? Vamos colocar aqui as idades aqui, ó. Quantos anos, Flávio, você tem? 5'1"? Isso. Boa ideia. Iagão, 15, 16, como é que é, Iago? 16. 16. 16. Lucas Morgado, 25. Lucas Silva, 15. 12. 15. Caio, 16, né, Caio? 17. 16. 16. Beleza. Então tá. Então agora, eu já vou fazer assim, ó. Salário. Olha o que vai acontecer aqui. Salário menor que 5.000 e idade menor do que 20. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Executei, não trouxe nada. Não trouxe nada. Peraí, mas não tem um monte de aluno lá que está sem o salário? Aí a gente cai naquela situação do campo nulo. Vocês se lembram que, apesar do salário aqui estar em branco, mas eu falei na aula passada que um banco de dados, uma tabela, ela pode ter três estados. Ela pode estar nula. O que que é nula? É nada. É um buraco. Não tem nada. O que que é em branco? É quando a pessoa pressiona uma barra de espaço, preenche com espaço em branco, apaga o espaço em branco, ele já preencheu, apagou, não tem nada ali, mas é igual o telefone aqui, ó. O telefone ele está nulo, né? Se eu preencher alguma coisa aqui, gravei, e agora eu vou lá, apago isso, agora está em branco. Agora está em branco. Mas antes estava nulo. No outro gerenciador de banco de dados, né, o The Beaver, que eu mostrei para vocês no sábado passado, ele mostra essa informação. Ele mostra no banco de dados quem que está nulo. Ao invés de mostrar em branco aqui, ó, ele mostra null, com dois L's, né? Null, para a pessoa saber que isso está nulo. Então, como o salário de todo mundo aqui está nulo, então ele não consegue fazer essa busca. Ou seja, se eu for aqui colocar, por exemplo, tá? Vou pôr zero aqui, só para preencher. Pronto, agora tá zero, ó. Agora, se eu pesquisar aqui, ó, agora ele entendeu que os alunos que têm o salário menor que 5.000 e idade menor do que 20.
Aí ele trouxe. Por quê? Porque o salário está zero, né? Eu vou pegar aqui o Iago, vou colocar aqui 6 mil aqui, ó. Gravei 6 mil de salário para o Iago. Na hora que eu executar aqui, ó, o Iago já saiu fora, por quê? Porque ele entendeu que o Iago tem menos de 20 anos, porém, o Iago tem um salário de 6 mil. Então, a condição aqui, ó, tem que ser totalmente verdadeira, né, para todos. Aqui, ó, o que mais que eu posso colocar? Aqui, ó, o Tarek, ele tem 1,72 m. E eu vou colocar mais uma condição aqui, ó. Em de altura tem que ser menor do que 1,70 m. Então, o Tarek já vai ficar de fora. Ó, já tirou o Tarek e tirou o outro registro, que eu não me lembro quem é agora. Deixa eu anular essa linha. Ó, comentei a linha, não apaguei. Mas quando eu executar aqui, ó, já não funciona mais. Então, tava o Caio Henrique, Lucas Silva e Nicolas Tarek. Como o Caio Henrique tem 1,73, quando eu falei que tem que ser menor que 1,70, automaticamente ficou aqui o Lucas Silva, né, nessa condição aqui. Olha só, olha que interessante como que é a questão do filtro de banco de dados. Vão executando aí no banco de dados de vocês, tá? Então, na hora que vocês começarem de fato a criar programas, aí vão surgir necessidades de exibir uma informação. E aí a gente precisa muito dominar essas questões básicas, tá bom? Então, tudo que a gente falou aqui até agora foi só selecionando registros. Tudo que está para cima aí foi de seleção de registros, né? Agora, a gente vai dentro do nosso banco de dados. Aqui, ó, a gente vai, é, a gente vai fazer, não é mais seleção de registro. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver. Não, nós vamos fazer uma coisa aqui mais interessante agora. Vocês vão ter que fazer ao mesmo tempo aí, tá bom? Olha só, eu vou criar uma nova tabela. Vamos lá, todo mundo, botão direito. Todo mundo tá aí, né, pessoal? Tá conseguindo escutar eu? Agora sim. Beleza. Olha só, vou clicar em tabelas, criar nova tabela, e eu vou criar uma tabela chamada funções. Ó, funcões, tá? Funções. Qual é a necessidade de criar essa tabela? Eu quero dar funções para esses alunos. Esses alunos aqui, ó, vão ter qual função? Olha só que interessante. Agora a coisa aqui começa a ficar mais rica. Eu vou adicionar o campo na tabela funções, e o primeiro campo sempre vai ser código, primeiro campo, sempre vai ser inteiro, chave primária e autoincremento. Então, primeiro campo de toda a tabela, toda a coluna código, só para a tabela ter a sua chave primária. Amor meu, você me dá um copo com água, por favor? Eu vou clicar aqui em adicionar, tá bom? Já adicionei. Quem tiver com dificuldade me avisa. Agora, eu vou criar o campo descrição. Olha só, a tabela chama funções. Eu não vou criar o campo função também, eu vou criar a descrição da função. Então, acho que vai ficar mais fácil criar função mesmo. Vou botar aqui, função. Função varchar. Vou dizer que ele é obrigatório. Função, sem ser cedilha, sem tio, tá? Obrigatório. E vou colocar 20 caracteres. Ok? E vou criar o banco de dados. Criar o banco de dados, não. Vou criar a tabela. Bom, agora nós temos duas tabelas. E na tabela de funções, observem aqui, ó, que aqui em edita dados, ó, cadê?
Oxi, bloqueou o negócio aqui. Ah, tá. Tá fixo. Ah, tá. Entendi. Vou cadastrar as funções aqui, tá? Dos alunos. Então, vai ter programador back-end, vai ter programador front-end, vai ter desenvolvedor UX, vai ter QA, tester, analista, vai ter, o que mais aqui? É, tá bom. Os 5 aqui tá bom. Aí agora, parem para pensar. Parem para pensar. A gente tem os alunos aqui. A gente tem os alunos aqui. Os alunos são esses. E agora eu quero criar uma relação entre a tabela de alunos e a tabela de funções. Ah, lembrei. Eu quero colocar aqui o full stack. Full stack é o programador com todas as habilidades disso aqui. Faz tudo. Então, eu vou aqui nos alunos e agora eu queria fazer uma consulta SQL e eu queria saber quais são os programadores front-end, quais são os back-end. E aí, mas espera aí, como que eu vou fazer isso? Temos um problema aqui. Alterar a tabela, eu vou apagar esse banco de dados, essa tabela aqui, esse campo. Data de cadastro. Pessoal, fala para mim aí, como que vocês acham que a gente faria essa relação da tabela de alunos com a tabela de funções? Alguém tem alguma ideia? Alguma ideia? Tem não, Ju. Parece que... É, olha só o que que acontece aqui, pessoal. Nós vamos precisar ligar duas tabelas diferentes. Como que eu relaciono duas tabelas diferentes? Através de uma coluna, um campo em comum. Como assim, Gil? Eu poderia vir aqui alterar a tabela de alunos e colocar uma coluna chamada função. Função. Do tipo varchar 20. Adicionar. Hã? Que 20? 20 caracteres. Aí, olha, o que que ia acontecer? Aí eu ia ter que vir aqui, ó, manualmente, em todos os alunos, escrever aqui a função. Ah, Flávio, back-end. Iago, front-end. O Lucas é front-end. O outro Lucas é back. Vou colocar aqui, vou só exemplificar aqui, tá? Vou colocar aqui, o Caio é full stack. O Nicolas é full stack, um exemplo. Olha só. Aí, legal. Se eu quiser saber agora, todos os alunos, select all from alunos, where função igual a full stack, beleza? Ele vai trazer aqui. Olha o que que aconteceu. Não trouxe nada. Por que será, hein?
Oxi. Select all from alunos. F9. Beleza. Where. Função. Diferente de vazio. Executa. Não está trazendo. Era para trazer aqui. Será que é bug do negócio só porque eu criei depois o campo? Mas tudo bem. Deixa eu fechar o banco de dados. Abrir de novo ele. Alunos. Vou dar uma outra consulta aqui, só para desencargo. Alunos. Where função is not null. Todos estão não nulos. Todos estão preenchidos. Não busca. Algum bug aqui. Mas tudo bem. Aqui, ó, era para ele trazer todos os dados de alunos aqui, tá? Que nenhum tá com a função nula. Ah, não gravou. Nossa, não gravou. Deixa eu colocar aqui, back, teste, chuchu, front-end, back. Olha só, fiz um monte de doideira aqui, só para ver aqui se vai funcionar agora. Agora funcionou. Então, o que aconteceu é que ele não tinha gravado os dados lá realmente. Depois que eu fechei o banco e abri de novo, aí ele gravou. Então, vamos lá. Observa só, gente. Where função igual a back-end. F9 trouxe aqui, ó. Então, olha só. Essa não é a melhor forma de fazer as coisas, tá? Por que, Judiclay, não é a melhor forma? Porque, primeiro, o usuário vai poder escrever qualquer coisa lá. Tem sistemas que permitem que a tabela é de funções, está lá a listinha de funções, mas o sistema permite que a pessoa escreva bola, teste, em vez de back-end, back, chuchu. E isso é um problema para o banco de dados, é um problema para o sistema. Então, qual que é a boa prática para esse tipo de situação, né? Quando a gente cria um cadastro de clientes, a gente tem um grupo de clientes, tem uma coluna lá, grupo. Que tipo que esse cliente é? Cadastrou o produto, de que grupo que é esse produto? Ah, esse produto é congelados, é frios, é produto de higiene, é produto... Você tem uma classificação. Toda vez que você classifica, você tem uma tabela à parte, né? Então, apesar de aqui tá tudo bonitinho, ó, lá na tabela de alunos tá tudo bagunçado, nada a ver. Então, eu não vou fazer dessa forma, eu vou alterar essa tabela. Eu vou excluir esse campo aqui, ó, essa coluna função, vou tirar daqui. Eu vou pegar. Eu vou criar na tabela alunos, eu vou criar na tabela alunos uma coluna chamada código função. Código função, do tipo inteiro e é obrigatório, só que não vai deixar agora porque já vou ter que deixar nulo mesmo. Acabei de criar agora uma coluna chamada código função. E aqui na tabela de funções, o que vai acontecer? Ó, eu vou dizer aqui que o Flávio é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5 e aqui é 6. Olha só, olha só. Então, na hora que eu, no meu aplicativo, mostrar a lista para o usuário escolher lá, eu abro a tabela de funções e aparece lá, ó, qual é a função aqui do Flávio? Ah, eu vou colocar aqui, ó, back-end, pum. Aí, só que na hora de gravar no banco de dados, eu vou gravar o código da função. Então, eu tenho aqui um é back-end.
Então, se eu for fazer uma consulta, seleciona todos os alunos, onde o código função igual a 3, F9. Será que não gravou de novo? Não gravou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que clicar no post aqui desse negócio. Só pode, né? Vamos ver se agora gravou. Executar. Não gravou. Vamos editar aqui e dar um post. É esse programinha aqui, meio bugadinho. Vou dar um... Não. Amor. Amor. Vamos lá de novo, consulta SQL. Não funcionou, vamos ter que fechar o banco de dados. Ô, Fecha. Gil, Fala, eu vou precisar sair, que eu tenho um compromisso agora. é o Morgado? Isso. Pode ir lá, irmão. Depois eu Vai lá. falo com você e a gente tenta resolver aqui. Tá bom. A gente já tá finalizando, tá? Mais 10 minutinhos aqui a gente termina. Tá? Mas pode ir lá. Beleza. Pode ir lá. Valeu. Falou, Gil. Valeu, Falou pra abraço. vocês aí. Valeu. Tchau. Aí, ó, olha só. Dentro da... Deixa eu ver da tabela alunos aqui. Vamos ver se... Tabela alunos. Vamos gravar de novo aqui o código 1, código 2, 3, 4, 5, 6. Vamos gravar. Vamos na consulta. Select all from alunos. Where função igual a 4. Executar. Ah, código função igual a 4. Pronto, agora gravou. Lucas Silva. Belezinha. Só que assim, poxa, cara, como assim código função igual a 4, né? Então, agora eu preciso fazer algo importante. Como que eu faço para fazer a fusão dessas duas tabelas? Porque agora eu quero ter a seguinte visualização. Ter as duas tabelas separadas é mais performático, dá mais resultado de velocidade, mas em compensação, como que eu faço para unificar as duas? Porque eu quero ver o código do aluno, eu quero ver o nome do aluno e quero ver a função dele. Então, como que eu vou fazer aqui para trazer um Flávio e back-end? Como que eu vou fazer isso aqui? Então, agora eu vou mostrar para vocês verem como é que funciona isso aqui, ó. Ó. Então, eu vou fazer assim, ó. Seleciona, é, seleciona tudo da tabela de alunos. Vou fazer o mais simples primeiro. A tabela de alunos. Inner join funções. Olha só isso aqui, ó. Então, essa primeira linha aqui, o que que ela faz? Busca todos os dados dos alunos. Inner join funções. Ou seja, liga com a tabela de funções. Ah, mas liga por qual campo? On, campo, funções, ponto. Aí ele mostra para mim aqui, ó, quais os campos que a tabela funções tem, onde funções código é igual à tabela alunos, ponto,
code função. Todo mundo lendo aí? Todo mundo vendo? Colunas das duas tabelas que fazem a ligação. Vou executar aqui, ó. E olha o que ele me fez. Olha o que ele fez aqui, ó. Trouxe Flávio Silvio Andrade, trouxe o código lá da tabela de funções. Como o Flávio é código função 1, então ele foi na tabela de funções e falou: ah, tá, o Flávio é back-end, ó, aqui a função do Flávio. O Iago é 2, então ele trouxe aqui ó, o front-end. O Lucas é 3 e o UX assim por diante, ó, até o full stack aqui. Então, vamos lá. Seleciona todos os alunos, conecta com a tabela de funções, ou seja, selecionou a tabela de alunos, mas também conecta com a tabela de funções através da coluna código da tabela de funções, ligando onde o código da tabela de funções for 1, eu quero que o código função 1 da tabela alunos fique ligado. Então, o 1 aqui, ó, o 1 veio, o 1 veio para a linha 1, o 5 veio para a linha 5 e assim por diante. No primeiro momento isso parece complexo, mas quando você começar a necessitar disso, vocês vão ver que é fácil. Para simplificar mais ainda, a gente gosta de fazer assim, ó. Ao invés de escrever aqui funções aqui na frente e alunos aqui na frente, a gente põe um alias, ou seja, um apelido. Então, eu vou pôr A aqui na frente, a letra A, representando a palavra, a tabela alunos. E vou pôr um F aqui na frente da tabela funções, representando a tabela funções. Ao invés de escrever aqui funções, código, eu ponho só F. E ao invés de escrever alunos.código função, eu ponho só o A. Então, eu executo isso aqui, ó, e ele traz do mesmo jeito. Aqui, ó. Poxa, Gil, mas eu não queria todas essas colunas, nem quero esse código nesse código aqui, ó, vai ficar feio, bagunçado. Ah, tá bom. Então é só fazer assim, ó. Pega o A código, pega o A nome, pega o A idade e pega o A os que estão preenchidos, altura. E pega o F função. Olha só, o select agora está buscando, seleciona código, nome, idade, altura da tabela de alunos e o campo função da tabela de funções que estão conectados pela coluna código e código função. Executou, pronto. Trouxe apenas esses campos aqui. Vocês estão calados? Vocês fizeram as Tudo alterações? certo. Vocês fizeram as alterações que eu fiz aí também? Essas últimas ainda não, tá? Prestando atenção. Tá. Então, 3:30. Vamos fazer rapidão as alterações? Quem não fez as alterações, faz comigo aqui agora, ó. Primeira coisa, já criou a tabela de funções já, Flávio? Ainda não? Já. Então, criou a tabela de funções, beleza. Só tem duas colunas, código e função. Vamos agora para a tabela de alunos. Vai na tabela de alunos, clique em alterar a tabela aqui, ó. Cuidado para não apagar a tabela. Clique em alterar a tabela e você vai adicionar um campo chamado código função. Certo. Agora que você adicionou o campo código função, vai na edita dados aqui, ó. Clique em alunos, vai na edita No, dados, no caso, no caso, código função é porque é a mesma coisa, é integer integer. e obrigatório. Não tem como ser obrigatório.
Depois, depois que uma tabela já tem registros aí, ó, vários, 6 registros, como que você pode dizer que uma coluna nova é obrigatória se tem 6 registros que vão estar nulo? Que valor que Tá. ele iria colocar para essa coluna código função? Entendeu? Uhum. Então não pode mais. Agora, é, agora tem que ser, pode permitir nulo mesmo, não põe obrigatório não. Pode salvar. Tá. Beleza. Agora vai lá na tabela alunos e preenche essas colunas com os campos, com os valores lá. Você já preencheu a tabela de funções? Preenchi. Preenchi, mas não preenchi com tudo, não. Pus três aqui, só para. Beleza, beleza. Aí você vem nos seus registros, põe 1, 2, 3, entendeu? Tá, beleza. Depois, para evoluir, por exemplo, se 2 pessoas aqui fossem da mesma função, eu poderia fazer uma consulta para saber assim, quantos programadores são back-end, quantos são front-end. Dá para fazer muita coisa. Conseguiu aí colocar? Verifica se. Compartilha sua tela, Flávio. Verifica se. Espera aí. Certo, deixa eu compartilhar aqui. Estou só com o monitor aqui, eu vou te contar, viu? Tem 1.000 coisas abertas aqui. Quando a gente está com o monitor só é muito ruim. Aqui agora mesmo eu estou só com o notebook também. E às vezes a gente salva umas coisas no monitor 2, quando vai abrir com uma tela só, ele não abre mais, né? Mas você não Pois é. conseguiu comprar outro monitor, não, Flávio? Ainda não, Gil. Ainda não. Eu, a gente deu uma geral lá na Gsoft. Eu tô com uns 3 monitores lá sobrando, mas são monitores pequenos, sabe? Que tamanho? Pequeno, pequeno mesmo. Acho que é de 14 polegadas. É pequenininho assim. Ah, Mas vamos lá. Vamos lá. É, vamos lá. Vai no Consulta SQL. Consulta SQL. consulta SQL. Roda aí. Dá um F9 aí. Ou então clica no botão lá. Trouxe todos, né? Aham. Vai de novo no Consulta SQL. Coloca o where antes da última linha. Põe no meio, na linha do meio aí, porque o order by tem sempre que ser a última linha. O order by tem sempre que ser a última linha. Coloca aí where, código função, código função. Não, não. Ah, você colocou underline? Ok. Tá bom. Where, código função igual a 3, por exemplo. O igual é junto ou separado? Separado. Pode ser junto, mas é a boa prática separado. 3. Executa. Como é que executa aqui mesmo? Não funcionou, né? Não, tem alguma coisa com esse 3 aqui. Não, não. É aquele bug lá. É aquele bug. Ah, Clica, tá. clica com o botão direito em cima do banco de dados, alunos lá. Tá no banco de dados. Banco, o aluno aqui. Alunos. Não, não, aí não. Aí é a tabela. O banco de dados está mais para cima. Esse aí é o banco de dados. Aqui. Ah, não, desculpa, desculpa. Vai lá em database, no menu mesmo, lá em cima, database. Database. Database, tem o fecha aí, ó, fecha, tá vendo? Agora clica no segundo botãozinho, esse que tem a setinha aí, amarelo, do lado O seta do, amarela. do lado do criar aí, abaixo do database tem 2 ícones Isso amarelos. aqui? Esse aí, ó. Clica na setinha, na setinha, na setinha. Peraí. Clica na setinha, cancela aí. Na setinha, ó, já mostra o último banco que você criou, tá vendo? Aham. Clica aí, ó, ele vai abrir. Clique em alunos e vai lá em edita dados. Edita dados, Edita edita dados. dados. Seleciona lá aluno, clique em aluno de novo. Clique em funções, depois alunos. Nas Ah, tabelas, tem que. alunos. Olha lá, ó. Certo. Se você rola para o final.
Se você for ver aí, você vai ver que tá tudo nulo lá. Tá tudo. Código de função, tem nada aqui. Põe de novo aí, põe de novo. Agora vai gravar. Isso é um bug desse gerenciador de banco de dados, do SQLite aí. Mas se fosse pelo programa, não vai ter esse tipo de problema, entendeu? Gravou, Uhum, né? Volta na aba sim. consulta, volta na aba consulta, select asterisco from alunos, Deixa eu executa, pegar aqui no chat que você colocou aqui, né? pega aí, pega aí. Ah, cadê? Qual que é que você select a. Tá. Copia esse inner joy também, não? Pera aí. Onde você tá? Pera aí, cadê? Você tá compartilhando a tela? Tô. Pode copiar o InnerJoy se quiser. Tá vendo aí? Tô vendo. Aí nós temos um problema, né? Que ah, faltou o on, veio quebrado. Faltou a terceira linha. Peraí, deixa eu ir lá. Tem que ser. Deixa eu ver. Copia tudo de novo e substitui. Tá. O Gil, o meu tinha dado esse erro também, aí eu fechei e abri de novo, deu certo. Legal. Executa aí Isso agora, aqui, Flávio. né? Isso. Vamos lá. Qual é o erro aí, ó? O que que ele tá falando Altura. aí, ó? Busca todos. Isso aí. Próximo ao A. Flávio, é, é o seguinte. Vai na tabela de Ah, não, funções. não é esse aqui, não? Esses dois traços aqui? Não, 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 não. Não, né? Vai na tua tabela de funções, botão direito, clica no maisinho da tabela de funções, no mais. O campo você chamou de função, né? O campo você chamou de É, função. Clica no mais de alunos. Clica no mais de alunos. Você chamou code underline função. Aqui na terceira linha aí, ó, a minha coluna chamava code função sem underline. Coloca o underline aí primeiro. ah, é, peraí, coloca igual tá lá, né? Esse aqui? Isso. Viu aí, ó? Já já mudou. Vê Uhum. aqui. Está dizendo que tem um erro próximo da letra A. Apaga o comentário, busca todos os dados. Apaga o comentário. Apaga todos os Peraí. comentários aí, só os comentários. Eu tirei esses dois tracinhos também? Tira. Da linha 2, da linha 3 também. Executa de novo. Vê agora. Tem um erro aqui embaixo, ó. F. Perto do A, um erro de sintaxe. É. Ele está dizendo. Tá? Al- Erro da Flávio, altura do. Ah, é porque. É porque. Sobe aí, sobe aí. Sobe, aqui não sobe. vai mais, não. Não, Peraí. vai. Primeira linha, vai para a esquerda aí. Vai para a esquerda. Vai para a esquerda. Ué, irmão, copiou quebrado Não de tem novo, mais. irmão. Copiou Ué, quebrado de mas. novo. Peraí. Faltou o select. Coisa, hein? Você começou com a altura e não select. Aí Ah, ele não entendeu o que estava acontecendo. select, tal.
Agora. Agora só põe um underline do código de função lá. Só o underline. Tem problema a letra tá maiúscula ou não? Não. Executa. Pronto. Aí, agora sim. Agora sim, ó. Aí veio 2 back-end, 2 front-end e 1 UI UX. Ó. Certo? Então volta lá de novo na consulta, só para a gente fechar o raciocínio. Volta Consulta. na consulta, né? Então, você fez um select da coluna código, nome, idade e altura da tabela A, que é aluno, alunos, certo? Você buscou também o campo função, f.função na primeira linha. Lá na primeira linha ainda, Flávio, depois do altura lá, ó, na primeira Tá linha. aqui. Você também buscou a coluna função, só que essa coluna função está vindo de outra tabela, da tabela funções. Então, nós ligamos através do comando inner join, que inner join está ligando, é ligação, com a tabela funções. Então, você ligou a tabela alunos com a tabela funções. E você ligou essas duas tabelas através de qual campo? Através do campo código da tabela funções com o campo código underline função da tabela de alunos. Você fez uma conexão com esses dois. Ou seja, nunca vai poder ter um valor 4 lá no código função, na tabela de alunos. Por quê? Porque não existe a função de código 4, por enquanto, né? Então, imagina que lá no aplicativo o usuário clicou no combo box e apareceu a lista de 3 funções, back-end, front-end e UI UX. Então, o usuário foi escolher o back-end, seu aplicativo sabe que ele escolheu o código 1 e vai lá na tabela de alunos e grava o código 1, que representa a coluna, o campo o campo função, que é o código 1 lá na tabela de funções. Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem? Tudo certo. Agora é o seguinte, ó, nós vamos encerrar por aqui, mas eu vou Posso criar, parar eu de vou dar, compartilhar aqui? pode, eu vou criar um programinha de exemplo. Essa semana eu vou parar para fazer isso, para que a gente consiga acessar essa tabela aí por dentro de um aplicativo ou por dentro de um back-end. Eu acho que primeiro vamos tratar um back-end mesmo, para poder fazer essa conexão com o banco de dados SQLite. Esse é o primeiro passo. Se a gente for conectar pelo aplicativo, aí uns vai dar erro, aí o aplicativo tem que dar mais trabalho, né, para fazer sozinho. E aí, na outra aula, todo esse conceito que a gente está aprendendo, na hora de criar aquele aplicativo de senhas, na hora que a gente abrir o código-fonte, aí a gente vai começar, tá, agora eu estou entendendo o porquê desse bloco de texto, de código, o porquê do outro, tá bom? Então é isso, pessoal. É isso. Por hoje é isso. Bom descanso para vocês. Aproveito. Espero que vocês possam realmente dar uma estudada nisso aí durante a semana. Tá bom? Se quiser brincar, criar outras tabelas, pesquisar na internet sobre consultas, tá bom? Fiquem à vontade. Isso é muito importante. Beleza? Beleza, então, Ju. Valeu, Caio. Obrigadão, Valeu, viu? Lucas. Até Valeu, mais, Flavão. Gil. Obrigado. Abraço. Falou. Boa semana também. Tchau, tchau. Tchau, tio. Valeu. Valeu.